O episódio de hoje de Jiu-Jitsu na Estrada está focado na propagação do jiu-jitsu brasileiro no balneário de São Sebastião, do Rio de Janeiro. As dificuldades de se forjar um novo esporte, a chegada da família Gracie à Cidade Maravilhosa, a habilidade dos irmãos Carlos e Hélio, passada de geração em geração pelos Gracie. O legado deixado pela família Gracie é perpetuado por seus pupilos e atualmente são grandes nomes do universo da arte suave. O programa de hoje está histórico. Na década de 20, a família Gracie desembarca no Rio de Janeiro após longa temporada em Belém do Pará, dominando as técnicas do jiu-jitsu aprendido com Conde Coma. Hélio e Carlos Gracie dão início ao ensino e à difusão da arte suave em terras cariocas. Hélio Gracie, Carlos Gracie veio para o Rio de Janeiro, né? Família grande, né? O Gastão Gracie, que era o pai dessa família, era uma família, vamos dizer assim, de briga, entre aspas. E, se vocês sabem, no Pará, tinham muitas mangueiras. E o papai tinha uma mangueira que dava manga muito doce. Disse, essa mangueira aqui é minha, ninguém pega a manga aqui. Mangueira da rua, vai vendo. O pessoal que chegava lá para fazer cobrança, o velho Gastão mandava os filhos, vai lá e dava uma corrida nesses caras. Não vamos pagar coisa nenhuma. Pô, é difícil cobrar alguma coisa do velho Gastão. O vovô, como tinha mania do alemão, era um germano danado, em 1914, ele acabou não pagando a luz que ele estava consumindo, a energia que ele estava consumindo nesse parque de diversões. Resultado, ele acabou botando uma bomba dentro da Light of Pará. E o Pará parece que ficou lá um mês ou dois sem luz, porque o seu Gastão dinamitou a Light of Pará. Foi a maneira que ele achou de participar da guerra. O Carlos Gracie, compreendeu? Ele era um homem franzino, branquinho, olhos azuis. Ele era chamado de branco pelo Hélio. O Hélio chamava de branco. Ô, branco, não aceito o que você faria. Eles brigavam, discutiam de uma forma, entende, fantástica. O Carlos começou, então, a ensinar jiu-jitsu aqui no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro foi a primeira cidade, entende, no Brasil, ou na América do Sul, ou no mundo, a fazer, fora o Japão, o jiu-jitsu japonês. E aqui, imagina naquela época, de você ser esportista, era um absurdo. E a nossa família aqui era de banqueiros. Nós éramos amigos do rei da Inglaterra. Ultimamente estava passando uma época lá na casa dele. Então ninguém queria saber de luta, de que luta, Deus me livre. E o velho ia ganhar dinheiro como? Dando aula de jiu-jitsu? Ninguém queria saber disso. Ninguém ia lá. Tinha aluno nenhum. Papai, para poder sobreviver aqui, botou esse anúncio. Se você quiser que eu quebre a tua cara, se dirige à rua tal, número tal, Rua Marquês de Abrantes, 116. Está lá a casa até hoje. E a gente lutava contra tudo, contra o lutador. Eu ainda me lembro que aqui mesmo, vinha aqueles capoeiras, fazendo demonstração na rua. Eu passava lá, passava a mão no glúteo dele, só para criar um tumulto, para criar uma briga. E o que aconteceu? Num dado momento, o Hélio foi desafiado por um baiano, o Caribé. Naturalmente, tendo aquela visão, não, lutando com o Hélio Gracie, eu vou ter projeção, quer dizer, eu vou mostrar a que veio. Mas ele não tinha um local para poder lutar, não tinha um local. Meu pai, naquela época, era educador, engenheiro, entendeu? Ele era diretor do estudo de surdos e mudos lá em Laranjeiras.
E ele tinha construído um ginásio fantástico. E o Carlos Gracie conheceu meu pai, foi lá, através de amigos em comum. O papai cedeu o ginásio. Aí papai me falou: "Ô meu filho, você não quer assistir a luta do Hélio Gracie, não? Porque eu cedi o ginásio. Você tinha interesse em ver? Mas o que é jiu-jitsu? Não sei o que é jiu-jitsu, papai." "Ah, meu filho, também não sei." E domingo eu estava lá. Então, e o Hélio Gracie venceu o Caribé rapidamente. O Caribé não tinha condições de enfrentar Hélio Gracie. Nessa época, Hélio já devia estar, naturalmente, com uns 40 anos, mais ou menos, 38, 40 anos. E depois da luta, meu pai convidou-os, compreendeu, para tomar um drink na nossa casa, que era do lado do Instituto. Só que os Gracie já faziam, entende, um regime alimentar. Eles não bebiam, não fumavam, eles eram altamente religiosos nisso. Espíritas, acreditavam justamente na espiritualidade, no espiritismo. Carlos Gracie era o mentor disso, né? E de repente meu pai tinha mania, compreendeu? Quando ele tinha um amigo, essa coisa toda. Meu filho, eu era do colégio militar, eu tinha 15 anos de idade, era do colégio militar e era atleta. Então, meu filho, tira a camisa aí para mostrar os Gracie, compreendeu? O seu físico. Papai, meu físico é esse mesmo, eu ficava meio constrangido. Tira, meu filho, que é isso? Tá com vergonha? Aí o Carlos: "Roberto, tira aí a sua camisa." "Ô, cara, você é forte pra cacete, hein?" Me fez um elogio, o Carlos. Aí o Carlos olha pro meu pai, o doutor Melo Barreto: "Doutor Melo Barreto, eu nesse momento eu quero oferecer uma bolsa de estudos na nossa academia para o João Alberto, para aprender jiu-jitsu. Você quer aprender jiu-jitsu, João Alberto?" Bom, o maior prazer. João Alberto Barreto é considerado o Lorde do Jiu-Jitsu. Discípulo de Hélio Gracie e amigo pessoal da família, Barreto era imbatível no tatame. Suas lutas eram transmitidas pela TV Continental no programa Heróis do Ringue. Em uma dessas ocasiões, o mestre chegou a fraturar o braço de um adversário ao aplicar-lhe uma kimura. Parece que tem uma luta sua que foi bastante famosa, que foi contra o Valdo Santana. Valdo Santana, irmão do Valdemar Santana. Tínhamos um empregado maravilhoso, gente fina, valente, lutador, que era o Valdemar Santana, irmão dele. Entendendo? Ficou lá forte, lutava, ganhava todo mundo, criou uma fama muito grande também. E um jornalista, Renato, não sei, Carlos Renato, da Última Hora, à época, criou uma inimizade dele com o tio Hélio. Para mim foi um marco histórico na história dos combates. Tio Hélio, com 42 anos, sem treinar, acabou enfrentando o seu Valdemar Santana na Lapa da Associação Cristã de Moços, numa luta que durou. Eu nunca vi nenhum guerreiro, eu nunca vi nenhuma história universal, nenhum batalhador, nenhum conquistador fazer o que o professor Hélio fez junto com o Valdemar. Lutaram 3 horas e 45 minutos, sem descanso e sem jogar nem água. E essa luta terminou o professor Hélio perdendo. E isso criou na gente um sentido de forra. Não vamos deixar isso como está, não. Aí o Cássio resolveu treinar e acabou tendo uma luta com o Valdemar. Uma empatou de jiu-jitsu, foi no Maracanãzinho. A outra no Maracanãzinho, vale tudo, valendo tudo. Não tinha no que hoje tem aí, regula o MMA, pesagem, se passar 100 gramas não pode. Não tinha nisso, não.
dia eu tô aí, o me telefona, tá treinado? Eu digo, tô treinado, rapaz. Não, vai ter uma luta aí e você vai lutar contra o Valdo. Eu vou, então tá bem. Meio depois da luta. Primeiro round, fui muito bem. Tirei 2 dentes da frente dele, estourei um tímpano. Aí no intervalo, eu tava com a cara desse tamanho. Aí o papai olha pra mim e diz, meu filho, tu não tá dando pra lutar mais. Eu falei, mas papai, não vou desistir não. Eu fui pro 3º round. Logo, bem, bateu o sino, ele me deu um soco, rapaz, aqui no... Eu senti que tinha um negócio dentro da minha boca. Fiz assim, era o meu dente siso. Aí eu digo, pô, vou cuspir o dente, rapaz, vou dar essa satisfação, não vou dar mesmo. Aí resolvi engolir o dente. E engoliu, demorou, mas engoliu o dente. Resultado, ele não passou a guarda e nós empatamos. Quando levantou o braço dos dois, eu não podia andar para sair do ringue. Tiveram que me levar. Recuar, nem para tomar impulso. Tá aí dentro, é ir para cima. Então, naquela época, por exemplo, a luta livre tinha um confronto com o jiu-jitsu. De vez em quando tinha umas briguinhas, compreendeu? Né? Da praia. Tudo isso fazia parte de um contexto que, no fundo, era necessário. Porque fazia parte de uma época que eles estavam se implantando, eram os mais jovens Gracies, compreendeu? Né? Com os mais jovens da luta livre, que eles tinham visões diferentes. Sempre fui morador do Flamengo, né? Diferente das outras pessoas que só fizeram jiu-jitsu. Quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, 8 meses depois, eu comecei a fazer boxe tailandês com o Marco Rua, que era um cara que treinava luta livre. Então, o Marco tinha costume de me levar para treinar nas academias de luta livre. Então eu conhecia todo mundo já. Eu tinha contato de ver todo dia, tipo assim, me respeitava também, cada um com o seu problema, cada um com a sua coisa, né? Então eu nunca tive problema aqui com relação à luta livre. A rivalidade das academias durou muito tempo, ainda dura até hoje. E isso aí foi muito importante quando eu fui lutar o primeiro Vale Tudo contra a luta livre, que foi uma outra rivalidade que surgiu no meio, né, das artes marciais no Rio de Janeiro, se tornou uma rivalidade grande no Rio de Janeiro, luta livre e jiu-jitsu. Assim como João Alberto Barreto, Murilo Bustamante possui um estilo de luta elegante e ágil, tendo uma das guardas mais perigosas do jiu-jitsu. Os dois atletas se destacam pelo modo de lutar que leva em conta os detalhes técnicos na hora de finalizar o oponente. Meu irmão, sim. Meu irmão, eu tenho um irmão mais novo que eu. Ele com 17 anos brigou com o Hugo quase 15 minutos na praia. Tinha muitos atletas que, encontrar com o pessoal da luta livre, a briga comia onde tivesse que ser. Mas isso era já, uma condição básica de mídia da projeção da eficiência técnica de luta do jiu-jitsu. O jiu-jitsu passou a ser conhecido em função disso. A família Gracie teve que impor, de uma certa forma, que o jiu-jitsu era a melhor luta de combate que tinha aqui no momento, né? Então, tinha problema com karatê, com capoeira, com boxe. E a luta livre foi só mais uma aqui dentro desse mix, né? E eu conhecia todo mundo da luta livre, ou boa parte deles eu conhecia. E foi meio estranho, né? Porque a tendência natural é eu ter ido para luta livre, né? Boxe tailandês, luta livre. Eu conheci o Libório, quer dizer, eu não conheci o Libório, eu vi o Libório falando do jiu-jitsu num grupo de amigos que tínhamos em comum. Fiquei, pô, legal esse cara do jiu-jitsu e tal, falando de jiu-jitsu, cara bacana, simples na dele, pá. Então esse negócio de jiu-jitsu é legal, os caras de jiu-jitsu não são babados. Aí eu perguntei, porque você treina jiu-jitsu aonde? O cara, eu treino no Carson Gracie. Legal, um dia eu vou lá conhecer. Só que Gracie, pra mim, na hora, tinha o Maitá ali, perto de casa. Falei, vou lá. Mas eu achei que fosse Carson Gracie, não sabia muito bem. Aí eu fui lá na academia Gracie, me recebeu o Royler, muito educado. E o Hélio lá, o papai, o grande mestre Hélio, papai, que foi o cara que fez tudo. E ali ficou na minha mente, passou que é uma academia muito cara pra mim. E aí eu reencontrei esse amigo meu. Não, cara, a gente treina na Carson Gracie, em Copacabana. Aí eu cheguei na academia do Gracie sozinho.
os caras de kimono sujo, diferente a academia, o clima é diferente, né? Aí o cara, quer dar um treino aí? Aí eu falei, não, eu nunca treinei isso. Não, pode dar um treino aí, faz uma aula. Fulano, tira o kimono aí. Pô, cara, kimono tudo molhado, né? Mas eu fui com vergonha, né? De falar que não queria botar o kimono, molhado. Aí eu, tá bom, né? Botei o kimono e tive uma aula. E aí, gostou? Aí eu falei, pô, gostei, achei diferente pra caramba, muito legal. Pô, eu faço boxe tailandês e tal. Aí o cara falou assim, quanto você paga no boxe tailandês? Aí eu falei, então você pode pagar isso aqui também, pode vir treinar. Aí quando ele falou isso pra mim, na mesma hora um aluno chegou, Carson! Cara, eu tava diante do próprio. Eu tive a oportunidade de conhecer o Carson, que o meu professor ia pra lá e a gente, cara, foi pior do que qualquer campeonato que eu participei no mundo, cara. Botava uma galera ali, dele e uma galera aqui. Aí os dois sentados ali, vai você e você. Aí, porra, porrada comia, um tacava muito na parede, durava 10 minutos. Aí, para, sai. Que clima é aquele? Eu, como cheguei numa época muito garoto, eu tive muita aula com o Carson até adulto, né? Até a parte de profissionalizar, me tornar um lutador de MMA. E o Carson era um cara com jiu-jitsu muito prático, muito eficiente, né? Na minha opinião, para mim foi o maior de todos os tempos, né? Todo respeito ao Hélio e ao Carlos, que foram os precursores aí. Eu tive mais contato com o Carson, o cara que mais entendia de luta, de lutadores, né? Treinamento, de jiu-jitsu. Então, tive realmente, esse meu contato com ele foi muito benéfico para mim, tanto como lutador, como instrutor e professor de artes marciais. Sim, a minha relação com o Cássio, desde neném, né? O Cássio era o mais velho do grupo, né? Uma pessoa maravilhosa, um lutador extraordinário, talvez o maior lutador da família Gracie, talvez não, com certeza foi o Cássio, entendeu? Que eu pude assistir, ver ele lutar tantas lutas, vi tantas lutas do Cássio, entendeu? E nunca decepcionou, um cara... E uma pessoa modesta, simples, brincalhão, entendeu? Tinha um jeito particular dele, mas uma estrela maior do jiu-jitsu, o Cássio Gracie. Não só pela vida de lutador dele, mas pela escola que ele formou. O mestre Carlson Gracie, precocemente falecido em 2006, foi o filho primogênito de Carlos Gracie. Dono de um talento singular para a prática e ensino da arte suave, Carlson é sempre lembrado como alguém que aliava a técnica apurada à astúcia e perseverança. O mestre possuía uma habilidade ímpar para treinar lutadores e conseguia dizer, após poucos minutos de contato, se um praticante seria ou não campeão. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, nascido e criado em Copacabana. Eu tive um problema na praia, eu e meus irmãos, a gente estava jogando um futebol na praia. Era muito comum nas férias, né? Na época era dezembro, enfim, comecinho de férias. E a gente brincava entre nós. A gente tinha um grupo, esses grupos de Copacabana, toda a rua tinha um grupo que eles queriam jogar com a gente. E mesmo meu irmão mais velho, tem a diferença de idade comigo, ele falou, não, aqui a gente só joga aqui entre nós, entre os irmãos. Só que era uma galera grande, né? E aí a gente teve que sair da praia correndo. E quando chegamos em casa, a gente falou, pô pai, a gente teve que ir embora da praia porque os caras queriam bater na gente. Aí meu pai falou, ó, vocês não podem fugir de briga, vocês têm que enfrentar, encarar uma briga. Né? E foi aí então que ele resolveu colocar a gente pra treinar jiu-jitsu. Então o meu pai achou por bem colocar, não, tem que voltar na luta pra eles, né, pelo menos saberem se defender, já que eles não andam em turma, que a gente não andava em turmas, que aqui era muito comum, Copacabana, toda a rua tinha essa turma, e a gente não andava, hein? 3 irmãos, ficávamos juntos, fazia tudo junto, mas eu nunca briguei na minha vida. Eu comecei com um aluno do Carson na casa dele, que era bem próximo da minha casa, se chama Marcos Soares, que hoje ele está no Canadá. Só que eu peguei amarela com ele, comecei em janeiro,
E logo em seguida ele me levou pro Carson, que eu acho que ele deve ter percebido alguma coisa, algum diferencial, alguma coisa, que ele falou, não, você tem que ir lá no Carson treinar, para lutar campeonato e tal. Aí ele me levou para o Carson fazer uma seletiva, que existia que você lutava com outros atletas da academia para ver quem era melhor, né? E eu consegui ir bem nessa seletiva. Os dois treinos que eu fiz lá, eu consegui ir bem. E o Carson falou, não, você vai ficar aqui na academia agora. Eu continuava treinando com esse rapaz, o Marcos Soares, mas aí acabei ficando no Carson direto, porque aí, né, ele viu que eu rendia bem campeonato, venci o campeonato, enfim, aí eu fiquei direto lá no Carson lá depois disso. Nos anos 80, a academia do Carson, assim, 80, 90, os campeonatos todos os alunos do Carson ganhavam, né? Então, eu ter esse privilégio de ir lá, né, e fazer a seletiva e vencer a seletiva, quer dizer, na época, quem vencia a seletiva já era o campeão, né? O vice-campeão ia ser decidido depois. Isso era uma coisa que acontecia naturalmente naquela época. Assim, eu não conhecia isso, era um lado da história que eu não conhecia, que eu treinava com o Marcos Soares, eu passei a ver isso lá, vivenciar isso lá. Que quem ganhava as seletivas era o cara que era o campeão do torneio, né? E o segundo lugar ia ser decidido lá no torneio. E aí eu vi que realmente a academia do Carson era diferente de todas as academias que tinham na época, né? Claro que com tempos aí, né, foram tendo mais academias, enfim, mudou. Mas nos anos 80, 90 realmente era assim. Então, assim que eu peguei a minha faixa preta, que foi em 86, né, o Carson me colocou para participar do campeonato, né, como faixa preta, peso pena. E na época, assim, não era muito comum o pessoal leve lutar absoluto, né, e ele me colocou no absoluto também. Então, nesse torneio, né, eu consegui vencer, foram as duas finais que eu fiz no peso e no absoluto. Uma foi com o Roker Gracie no peso e a outra foi com o Royce Gracie no absoluto. Ficou um pouco maior essa rivalidade entre a academia da Gracie Muay Thai e Carson Gracie, né, por nesse dia ter vencido de dois filhos do Hélio Gracie, né, no mesmo dia. Eu não sei se o Carson imaginava que eu poderia vencer, mas assim, ele confiava muito em mim. Vencer o Roller foi uma dureza, porque ele nunca havia perdido uma luta, uma competição, né? E ele já vinha vencendo de alguns atletas do Carson. E aí realmente os holofotes foram todos voltados aí para essa luta. Existe a técnica, sim, a sorte também, mas foi uma luta muito disputada. Hoje, a gente, analisando friamente, você pode ver que qualquer um dos dois poderia ter vencido a luta. E aí foi uma loucura ali na academia, porque ele vinha vencendo os atletas do Carson e eu consegui tirar essa hegemonia do Roller. Mas ele é um atleta, assim, indiscutivelmente o melhor mesmo, né, na categoria, que era a categoria pena. E eu me senti, assim, honrado de estar lutando contra ele. E aí foi uma loucura, né? O pessoal cantando, me jogando pro alto. Foi um momento único para mim. Eu prefiro falar sobre a escola Gracie através do Carson, né, que foi o representante maior sem kimono da nossa arte. E eu acho que até os nossos dias, eu não vejo ninguém com o jiu-jitsu do Carson. Não vejo. Entendeu? Sem kimono, não vejo mesmo. Não tem. Tanto que ele é responsável por uma dinastia fantástica de lutadores. Entendeu? Então, essa coisa, quando se fala no professor ou no mestre, a gente tem que ver a escola dele. Porque não adianta eu ter o marketing na mão, fazer propaganda nos jornais, na televisão, nisso, daquilo, e a minha retaguarda, qual foi? Nesse dia eu estava correndo na areia, eu tô saindo da praia e o carro estava dentro do fusquinha. Aí ele me viu passar. Educa, vem cá, entra aqui, vamos até ali comigo. Eu falei, não dá, cara, vamos lá, pô, aí é uma figura agradável. Tá bom, vamos até ali. Aí entrei no fusquinha dele, pá, ele desceu, pegou a Atlântica
entrou no túnel novo. Quando eu vi, ele já estava no viaduto da Praça 15. Falei, mas Cássio, onde é que a gente vai? Eu tenho que voltar. Não, é até ali. Quando eu vi, não dava mais para voltar. Sabe onde é que a gente ia? Para Teresópolis, dar comida pro cachorro. Eu de sunga, sem camisa, o pé cheio de areia. É esse que é o Cássio.